em que a gestão política do país ela não é responsável do ponto de vista fiscal. Nós, por exemplo, esse ano no Brasil vai ter tá com déficit aí de 1,3 trilhão de real. Déficit é o quê? É prejuízo, ou seja, faturou muito e gastou 1 trilhão a mais, 1,3 trilhão a mais do que faturou. E aí, para poder pagar essa conta, emite títulos. Sabe o Tesouro Direto? Aí você emite um papel. Esse papel paga juros. Esse juros chama Selic. É aqueles juros que paga a remuneração do teu Tesouro Direto, por exemplo. Agora, quanto mais deve, quem compra um Tesouro Selic, por exemplo, um Tesouro Direto, por exemplo, está emprestando dinheiro para o Brasil. Então, quando você empresta dinheiro para o Brasil, ou para qualquer outra pessoa, tu fica preocupado. Será que esse cara vai ter capacidade de te pagar depois? Ele diz que vai te pagar daqui a 5 anos, com 10, 12, 13%, o que for, de juros ao ano. Será que ele vai ter capacidade de pagar? Então, quanto mais o investidor desconfia da capacidade do governo honrar com aquele papel, menos ele compra. E quanto menos ele compra, mais o dólar sobe. E aí, quanto mais o dólar sobe, para o governo continuar atraindo investidores, ele faz o quê? Ele aumenta os juros. Ó, eu te pago mais, vem aí, eu te pago mais. Tem mais risco, mas eu te pago mais. E aí, na medida em que o juros sobe, a inflação sobe, o dólar sobe, a população enfraquece. Qual é a origem disso? Gasto do governo. Que gera desconfiança. Gostou da aula ou não? Massa, não? Gera desconfiança. Ah, cara, se eu sou um cara gastão, que gasto mais do que eu ganho, você não vai emprestar dinheiro para mim? Vou cobrar mais juros. Vai cobrar mais juros. Pois é, porque tem mais risco. Eu vou cobrar mais juros. Só que no caso aqui, quando o país cobra mais juros, quem paga essa conta é a população. E aí você não entende, porque o segredo é a fidúcia, é a confiança. Se as pessoas começam a perder confiança, tem um problema nos mais ricos. Tem uma configuração de rico, que a Receita Federal mesmo tem, chama super ricos. Pessoas que têm mais de 30 milhões de dólares de patrimônio, que hoje está ultrapassando 170 milhões de reais. Tem esse grupo de pessoas nessa definição. Essas pessoas são as primeiras a desconfiar, não é o povão. Essas pessoas que têm esse patrimônio, o que elas fazem com o dinheiro, com o governo não sabendo regular a forma fiscal de um país, as entradas, os gastos governamentais, o consumo interno, a exportação e importação, que é a forma do PIB. Se essas pessoas desconfiarem desse governo como estamos desconfiados, não estou falando de política, estou falando de dinheiro. Essas poucas pessoas retraem os investimentos. No Brasil. No Brasil. Aí elas vão para outros países, onde está pagando melhor, onde tem a situação mais... A gente não gosta de uma palavra chamada estável, mas aonde a gente vê solidez, a gente leva mais patrimônio para lá. Mais confiança. Mais confiança. Aí acontece o quê? Se esse grupo para de confiar no país, o segundo grupo, que é o grupo que não tem esse tanto de patrimônio, mas tem que produzir, ter o dinheiro no caixa o tempo inteiro, eles já sentem a nossa desconfiança. Aí eles param de confiar e desanimam. Você não está entendendo o que é uma crise de confiança. A gente pode até não ter dinheiro, mas se a gente confiar, a gente trabalha. Trabalha ou não trabalha? A gente pode até ter dinheiro, mas se a gente desconfiar, a gente não faz mais. Aí todo mundo até chegar lá na ponta. O último, ele não desconfia, o último perde o emprego. O último não faz essa conta, essa conversa aqui não é do último. Às vezes ele até trocou de canal agora, porque a cabeça dele está doendo. Não, deixa isso para lá. Só que a gasolina acabou de subir, a carne subiu, tudo subiu. Aí, esse processo repetido de novo faz eu ligar para esse cara, ele ligar para outro. Você está investindo? Você está fazendo loteamento? Você está fazendo não sei o quê? Essas conversas que para mim é as que mais dói no meu peito. Ou você não quer comprar um prédio meu aqui não pela metade do preço? Mas por quê? Porque eu quero liquidez. Quando isso vai repetindo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, a gente faz o que aconteceu em 2013, que é travar a economia. O que o empresário pode fazer para blindar isso? Você que é um cara que já passou várias crises, você que é um dos caras que eu respeito muito e tiro conselho aí de vez em quando. O que você acha que o brasileiro, empreendedor, tinha que fazer nos dias de hoje com essa relação fiscal tão conturbada? Olha só, Marcelo, eu comecei a trabalhar, eu comecei a minha vida trabalhando em 1991. Em 1991 comecei a vender curso de inglês. Sem falar inglês. Hoje eu falo inglês. Mas naquele dia você não falava. Naquela época eu não falava isso.